Bom dia, boa tarde, boa noite, boa paz do Senhor para quem estiver assistindo esse vídeo. Nesse dia eu quero fazer menção a uma passagem muito interessante do livro de Neemias, que se encontra no capítulo 5, do versículo 14 até o versículo de número 17, que diz assim: Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até ao ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu e nem meus irmãos comeram o pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe o pão e vinho, e além disso 40 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes também, na obra desse muro, fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estão à roda de nós, se punham à minha mesa. Está aqui, irmãos. O livro de Neemias é um livro lindo demais. Recentemente, nosso presbítero Alex trouxe um estudo maravilhoso sobre esse livro, o culto de ensinamento, né? O tema era, se não me falha a memória, era o segredo de um obreiro ser bem sucedido, né? Ter êxito no seu ministério. E ele trouxe algumas características importantíssimas desse livro. Aprendi a amar esse livro desde os tempos do irmão André, líder da missão Portas Abertas, o homem que levava Bíblias escondidas para os países das cortinas de ferro. Naquela época era a Rússia, a Alemanha Oriental, um homem que deu a sua vida para levar a palavra de Deus àqueles que estavam ali presos pelo regime comunista. E ele lançou um livro justamente tratando de toda a história de Neemias. A partir daquele dia, ainda da minha mocidade, aprendi a amar esse livro e colhei exemplos lindos na vida desse homem. E dentre tantas características que a gente já viu, ensinamentos que as pessoas já deram, mas nenhum frisou, irmãos, esse lado lindo de Neemias. Neemias era um homem desprovido de avareza, desprovido de ganância. Glória a Deus por isso. Que coisa linda eu vejo na vida de Neemias. Quando ele diz que quando ele estava lá junto àquele povo que se encontrava numa situação de extrema pobreza, né? Tanto material como espiritual, a ausência de um líder nato, de alguém que fosse lá motivá-los a reconstruir aquela cidade que estava destruída. E ele chegando lá, ele fez questão de frisar isso, que está escrito em Neemias 5,14, que ele não comeu o pão do governador. O pão do governador, irmãos, não era o salário que ele iria continuar recebendo lá, por ter se desligado, né, do rei. Não, naquele tempo não havia essa possibilidade. Saiu, deixava de receber. O pão de governador eram alguns direitos que os líderes tinham, algumas mordomias que eles tinham naquela época, e ele fez questão de desfazer disso aí, de não participar, de não querer esse direito. E me chama a atenção que ele não adquiriu propriedades também. Quer dizer, ele, por ser governador, ele tinha como ter recursos, né? Ter direitos extra, mesmo no país em crise, mas era um direito conquistado, mas ele largou tudo isso, irmão. Ele deixou tudo isso de lado. E até interessante é que quando a gente lê esse versículo, ele nos leva justamente para 1 Coríntios capítulo 9, falando do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Se você for olhar as referências, você vai ver que ele vai te levar lá para 1 Coríntios capítulo 9, onde fala que o apóstolo Paulo, quem sabe, né, tendo o exemplo de Neemias, também se desfez do direito que ele tinha de receber salário, né? Nesse primeiro capítulo ele disse que era um direito que ele tinha, mas
para não pôr impedimento ao evangelho, ele deixou de lado. E ele diz mais nessa mesma passagem, 1 Coríntios 9, que os que pregam o evangelho, que vivem do evangelho, mas apóstolo Paulo, outro exemplo a ser seguido. Homem que era para ser rico, irmão, milionário. Se fosse no dia de hoje, o maior fundador de igreja foi Paulo. E homem desprovido de ganância, desprovido de avareza. Meu Deus do céu, que exemplos lindos. E por que será que os líderes de hoje não seguem esse exemplo, irmão? Por que será, meu Deus? É tanto homem avarento, tanto homem ganancioso. Meu Jesus. Mas eu lembro agora, irmãos, de um homem que a gente chamamos para pregar o evangelho, para nos trazer uma palavra em Pedro Palácio, quando nós éramos dirigentes ali, um dos dirigentes, né? E ele além de pregar a palavra, não cobrou nada. Veja só, irmãos, nem tudo está perdido, né? E além de não cobrar, nós estávamos fazendo uma cozinha na época, né? Para a igreja que precisava. Ele ainda doou 10 sacos de cimento. Já imaginou? Nem tudo está perdido, né, irmão? Existe esperança. Ele é pastor aqui de Aracruz, não vou falar o nome dele porque não recebi autorização para isso, mas um exemplo a ser seguido. E às vezes o camarada, irmãos, ele recebe o dom de Deus para a edificação da igreja e fica cobrando para pregar o evangelho. Ah, não prego por menos de R$300 por noite, não prego por menos de R$1.000 por noite. Meu Deus do céu, que coisa! Às vezes o cara é pastor presidente, irmão. O carro é da igreja, o combustível é da igreja, e ele recebe o convite para pregar. Ainda tem me desculpa a expressão, a cara de pau de cobrar daquela igreja a qual ele foi pregar. Ainda diz mais que o carro foi Deus que deu. Não, esse carro foi presente de Deus. E como se Deus te deu presente, irmão, e ele te chama para te dar ajuda, para você ajudar na obra dele, e você ainda tem a coragem de cobrar. Já não digo, se não é pastor presidente, já não digo uma ajuda de custo de combustível. Nada mais do que isso. E com certeza o Deus que te chamou, ele vai te abençoar ricamente. Não precisa você estar colocando preço no seu ministério, mas uns dizem, mas eu investi. Fiz curso de oratória, fiz curso de teologia, comprei livros. E daí, irmãos? Foi para isso que Deus te chamou? Com essa ganância, com esse desejo desenfreado de ostentar as custas da igreja, as custas da noiva. Às vezes eu fico pensando, irmãos, que Deus tem diminuído de dar dons aos homens por causa disso. O cara começa a usar em benefício próprio. Em benefício próprio, Deus dá um dom a ele de curas e maravilha. Ele só quer ir se uma noite não for menos de R$1.000. Eu vim de uma igreja que, meu Deus do céu, como a igreja gastava dinheiro com esse povo, irmão. Gastava um dia, fizeram a festividade de 50 anos da igreja. O cara pregou de manhã, pregou à noite. O tesoureiro me falou isso, não foi coisa que eu ouvi, não, tesoureiro. Sabe, irmão, quando foi à noite, eu fui dar a ele, parece que R$500, R$600. Eu disse, não saio daqui por menos de R$1.000. Não havia combinado nada, irmão. Não saio daqui por menos de R$1.000. Já imaginou, irmãos? Ele pregou no domingo da festividade de 50 anos. Pregou no domingo. E cobrou R$1.000 por 2 horas de pregação, até menos do que isso. Meu Jesus, onde é que vamos parar, Senhor? Esses homens não querem seguir o exemplo dos líderes que foram vitoriosos. E por isso que a gente vê, irmãos, os escândalos. É Deus que permite, Deus puxa o tapete desses homens, puxa mesmo. E dessas mulheres também, está infestada aí de missionária. Nunca vi tanta missionária, irmão. Mas é R$300 por noite. Jesus, onde é que vamos parar? Enquanto Neemias deixou esse exemplo. Eu acho que essas pessoas nunca leram o livro de Neemias. Leiam, meditem. O Deus que te chamou, ele vai te sustentar. Não precisa você querer, nessa ganância de querer ostentar as custas do Evangelho de Cristo. Pelo amor de Deus, para com isso.
Para com isso, Deus não se agrada. Deus não se agrada dessa atitude que você está tomando. Aprenda com Neemias. Neemias não vivia esbanjando. Veja que, se você for ler no versículo 17, que todas as pessoas, os mais populares, sentavam na mesa com ele para comer. Ele comia a mesma comida que o povão comia. Coisa linda. Não comprou terra, não comprou propriedade. Meu Deus do céu. De quem esses homens estão aprendendo, hein? Onde é que esses homens se espelham para querer cobrar das igrejas? Se eles foram chamados justamente para isso. Foram chamados justamente para fazer a obra de Deus. Estão aí, ostentando, levando a vida de luxo, irmãos. Quando não foi para isso que Deus chamou esses homens, aprendam a viver uma vida de simplicidade, como Neemias viveu. E ficou na história como um líder vitorioso, um líder vencedor, um exemplo a ser seguido. Tanto ele como o apóstolo Paulo. Pelo amor de Deus. E você, pastor, você, líder, que pega os dízimos da igreja, entrega na mão desses mercenários, olha, desculpa a expressão, você é tão sem vergonha como eles. Você não valoriza o esforço dos irmãos. E quer ver, esses pilantras, eles têm muito sucesso lá no Nordeste, um povo sofrido. É lá onde eles, como diz o irmão, bebe a banha. Entendeu? Coitado do irmão, levanta-se de madrugada para ir para o campo, enfrentar o sol escaldante, irmão. Às vezes o canavial, para chegar no final do mês, dar o dízimo. É um sacrifício, irmão, é um sacrifício. E o pastor pega aquele dinheiro, 3, 4, 10 dízimos, e dá na mão desse mercenário. É porque não é você que passa o que esses irmãos passam. Não é você que sofre o que esses irmãos sofrem. Se você passasse por isso, você valorizava mais. Aprendamos. Aprendamos, não é possível que vamos continuar alimentando esses cães gulosos. Deus chama esse tipo de obreiro que cobra para pregar de cão guloso. Isaías capítulo 56, versículo 11. Você é um cão guloso. Não existe limite para seu apetite desordenado em prol do dinheiro. E tem mais. O Deus de justiça, ele vai puxar o seu tapete. Se você ainda não caiu, se prepare que você vai cair. Que Deus não se agrada de você não, rapaz. Toma vergonha. Aprenda a ser crente. O Deus que chamou é o Deus que sustenta. O Deus que chamou é o Deus que cuida. E às vezes, por receber, não tem a ousadia de pregar o que Deus manda, não, porque ele tem que agradar o pastor, o líder que está pagando, que é para voltar no outro ano. Por isso que não vemos mais Deus falar, é só a mensagem de oba-oba, de alimentar o ego, nada de edificação espiritual, nada de transformação, nada de santidade. É só você ter vitória, vai sentar no trono, Deus está contigo. Por quê? Porque está recebendo, irmão. Quem está recebendo não tem liberdade de pregar aquilo que Deus manda. Ele prega aquilo que vai agradar o líder e a igreja, que é para voltar de novo. Olha, irmãos, eu coloquei um propósito no meu coração. Desde que eu saí dessa igreja, com carta de mudança, viu, irmão? Saí, não foi para fundar outro ministério, não. Até estou sofrendo por causa disso. No ministério aqui, a qual eu estou pertencendo, por causa disso. Porque não compactuava com essas atitudes. Não compactuava. E nem compactuo. Tenho um propósito no meu coração de jamais participar de um culto onde esses cães gulosos assumem o púlpito para pregar. Só se eu não souber. Mas se eu souber que o cara cobra para pregar, não vou perder meu tempo ouvindo esses pilantras. Pilantras. Não passam de pilantras. Que Deus tenha misericórdia de você. Que Deus abençoe. E fique ligado, crente. Não compactue com isso não. Não participe disso não. Não, de maneira nenhuma. Seja positivo, seja sincero, seja transparente. Seja verdadeiro. Vá para a Bíblia. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Não vai, irmãos.
Não tem exemplo na Bíblia de maneira nenhuma, não tem. Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus os abençoe. E que o Espírito Santo fale ao seu coração, em nome de Jesus. Amém.